E aí, amados, nós precisamos compreender o que é ser pobre de espírito, para que a bem-aventurança chegue em nossa vida. Nós precisamos compreender isso. Muitas pessoas pensaram em outros tempos remotos, amados, que o ser pobre de espírito era um desprender das riquezas, das questões materiais. Muitas pessoas se isolaram em lugares, em montes, viveram como monges em mosteiros isolados, porque eles tinham a necessidade de ser pobres de espírito. Amados, Francisco de Assis, ele abdica de toda a sua vida, de todo o patrimônio, para viver isoladamente, sem nada, para poder cumprir a bem-aventurança do ser pobre de espírito. Mas fato é, amados, que ser pobre de espírito nada tem a ver com essas questões todas financeiras, que muitas vezes eu e você podemos em algum momento linkar. Não tem nada a ver com isso. Mas o que seria ser pobre de espírito, amados? Será que Cristo diz que seria alguém que deveria ter uma vida espiritual pobre? Será que seria isso? Veja, alguém que fosse pobre em amor, pobre em motivação, com seu espírito empobrecido, algo vinculado a isso, ou qualquer coisa parecida com isso, pobre da pureza, pobre da santidade, eu acredito, amados, que certamente Cristo não falou sobre isso também. Não é isso que é ser pobre de espírito. Eu penso no meu coração que não é isso, e creio que você também não pensa isso. Então o que Cristo quis dizer? Ser pobre de espírito, se não fala da questão espiritual, se não é financeiro, talvez seja a questão da nossa personalidade, caráter, questões de autoestima. Mas veja, então Cristo pediu para que eu e você, ou deixou uma bênção sobre a nossa vida, para que eu e você fôssemos pobres de um pensamento otimista, para que eu e você fôssemos pessimistas, pensássemos coisas ruins. Seja pobre, seja humilde nesse sentido, não pense em coisas grandes. Amados, eu acredito também no meu coração que não é isso que Cristo estava falando aqui. Ele não estava alimentando em nós uma pessoa cujo espírito é fraco, cuja autoestima é cheia de complexo. Amados, vai acompanhando aí para a gente poder ligar o ponto depois. Não se trata dessas coisas. Ser pobre de espírito, amados, não se trata disso. Nunca se tratou disso. Existem duas palavras no Novo Testamento, amados, que trazem no grego a tradução para essa palavra pobre. Uma delas, amados, fala de uma pessoa que era limitada financeiramente, que tinha recursos, mas não tinha muito, que tinha condições, mas não tinha muito, que tinha condições de viver uma vida com simplicidade, sem viver com supérfluos, mas viver com o básico. E a Bíblia descreve como pobre em várias ocasiões uma pessoa cujo contexto era esse. E há uma outra palavra que é usada para pobre, que é de uma pessoa totalmente miserável, que não tinha recursos para nada, que era uma pessoa totalmente dependente do recurso de uma terceira pessoa. Era uma pobreza bem mais expressiva. A palavra, amados, que Cristo usa aqui, quando Ele fala em Mateus 3, nas bem-aventuranças, é justamente essa palavra aqui, de um total miserável, de alguém que não tinha nada e que era dependente de uma outra pessoa. Mas nós já falamos e compreendemos que na realidade Cristo não estava falando de questões financeiras, mas Ele usa a palavra para exemplificar o ensinamento que Ele estava querendo trazer naquele momento. Amados, você deve lembrar comigo das palavras de Isaías, quando ele enxerga a glória de Deus, e ele olha e ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, homem de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Você deve se lembrar das palavras de Paulo, que diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós estamos falando do profeta Isaías e de Paulo, sendo ele quem foi. Amados, nós podemos lembrar de Pedro na pesca maravilhosa, quando ele entende que aquele era o Cristo, e ele se debruça ao chão e diz: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou homem pecador.
Amado, ser pobre de espírito é compreender que em nós não há virtudes e que não há nada que eu e você possa oferecer para Deus. Nós somos totalmente dependentes da pessoa de Cristo e de quem Deus é. Mas você vai dizer, mas por que isso é importante, amados? Isso é importante porque se houver vaidades em nós, se houver arrogância em nós, se eu e você acharmos que podemos fazer alguma coisa, nós não seremos bem-aventurados. Amados, nós não podemos nada, nós somos dependentes de Deus. Se não for Ele em nossa vida, nós não estaríamos hoje reunidos nesse lugar. Se Ele não tivesse nos movido a estar aqui, nós não estaríamos aqui. Ele é tudo em nós. O que nós precisamos compreender, amados, para encontrar a bênção de Deus, é ter a certeza de que nós dependemos somente dEle. Eu convido você hoje a isso, a ser pobre de espírito, em nome de Jesus. Seja pobre de espírito, alguém que não tem vaidades, alguém que não exige de Deus coisa alguma, alguém que não tenta cobrar de Deus alguma coisa como se Ele estivesse devendo algo para nós. É uma pessoa que compreende, amados, nós somos dependentes dEle. Paulo era quem era, e ele diz: miserável homem que eu sou. E ele afirma: quem me livrará do corpo desta morte? Amados, Cristo é tudo em nós.